Hoje, nesse vídeo, você vai ver o que você precisa entender para entender a química e também como entender a química. Eu sei que você já notou muita gente que tem dificuldade de entender a química. Então, o que eu trago hoje vai ser bastante útil para essas pessoas. E se você for uma dessas pessoas, fica até o final do vídeo, porque vai ser interessante e muito bom para ti. Então, vamos a isso. Para entender a química, é necessário simplesmente conhecer as propriedades da matéria e suas unidades. Então, o tema desse vídeo é propriedades da matéria e suas unidades. Pegue seu caderno e escreva Inovação Total, aula número 1. Você vai aprender muito com isso. Então, escreva isso no teu caderno. Primeiro tema da aula de Química no canal Inovação Total. O subtema número 1 será unidades da matéria. Então, a matéria, que você vai saber o que é agora, a matéria é tudo que ocupa espaço e tem massa. Para você entender melhor, observa tudo à sua volta. Você vai verificar que tudo ocupa espaço. Tua cadeira, seu celular, seu notebook, mesmo tudo ocupa um certo espaço. E possui uma massa. Percebe que é isso, né? Então, o subtema número 1 é unidades da matéria. Unidades de tudo. Tá vendo, né? Você vai entender melhor, então fica até o final. E massa. Eu disse que a matéria ocupa espaço e possui massa. Então, o que é isso, massa? Massa é unidade ou quantidade de matéria. Por exemplo, uma panela cheia de arroz e outra sem arroz. A que tem mais arroz ou que tem arroz tem mais massa. A que não tem nada, né? Não tem menos massa. Então, esse é o conceito de massa. Percebeu, né? Se te dificultou essa definição, deixa nos comentários. Quem sabe eu posso responder. Então, corpo. Estamos no subtema 1, que é unidades da matéria. Corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria. Ou seja, é matéria, mas com certo limite. Tá vendo, né? Sua caneta é um corpo. É matéria com um certo limite. Ou o que mesmo? Seu carregador é um corpo, porque possui um certo limite. É matéria com um limite. Tá vendo? Então, por exemplo, o corpo humano é um corpo, porque possui um certo limite. Tá vendo? Então, átomo. Átomo é a menor partícula. Ou seja, tudo à sua volta é feito de átomo. Por exemplo, na água existe hidrogênio, que é um átomo. Percebeu, né? Então, isso que é o átomo, oxigênio, carbono, todos esses são átomos. Então, molécula. Molécula é a associação de dois átomos ou mais. Ou seja, em toda reação em que elementos ou átomos reagem ou se unem, aparece uma molécula. Percebeu? Por exemplo, água é uma associação de hidrogênio e oxigênio. São dois átomos. Então, essa união chama-se uma molécula, que é a molécula de água. Percebeu, né? Então, isso que é uma molécula. Então, como você pode ver, eu estou a falar só da matéria aqui. A matéria é tudo que ocupa espaço e tem massa. Quando a matéria tem uma porção limitada, é chamado de corpo. E a matéria possui massa. Falei do que é massa. Então, a matéria também é composta pelos átomos ou pelas moléculas, dependendo, né? Então, outra coisa que precisa saber é substância. Substância é a composição da matéria constante, caracterizada pelas entidades moléculas
ou átomos. Por exemplo, um lápis. O lápis tem como substância o grafite. Tá vendo? Então, grafite é uma molécula. Então, se você dizer, eu peço um lápis, tá vendo? Sempre o que você vai ter como substância vai ser grafite. Por exemplo, você diz assim, eu quero uma madeira. Sempre a substância de madeira vai ser celulose. Tá vendo, né? Então, a substância é a composição de uma certa matéria, só que constante, que não vai mudar. Aquela matéria vai ter sempre essa composição. Tá vendo? Então, isso que é substância. Então, foram 6 conceitos para você poder identificar e diferenciar as unidades da matéria. Quando estamos a falar de corpo, quando estamos a falar de substância, quando estamos a falar de molécula, quando estamos a falar de átomo, tá vendo? Então, esses conceitos são demasiadamente fundamentais para você entender a química. Então, aí na descrição está um exercício para você exercitar o conhecimento desses conceitos que eu dei agora, pois são fundamentais para você química. Vai estar presente em qualquer matéria, em qualquer tema. É literalmente impossível você entender a química sem conhecer, sem dominar esse simples conhecimento. A química é simples, e principalmente na inovação total. Então, agora eu vou falar das propriedades da matéria. A matéria possui propriedades gerais e propriedades específicas. O que são essas coisas, essas propriedades? É o que você vai perceber agora. A matéria tem 10 propriedades gerais, tá vendo? E possui cerca de mais de 30 propriedades específicas. Então, as propriedades gerais da matéria são inércia, massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, descontinuidade e indestrutibilidade. Parece física, né? Mas é química. São conceitos que geralmente são estudados na física, mas você também precisa saber para entender também a química. Tá vendo? Então, vamos começar pela inércia. Inércia é uma propriedade ou característica da matéria, tá vendo? Que foi enunciado como a primeira lei de Newton, por Newton. Essa propriedade trata-se da tendência de todo o corpo manter-se em repouso ou em movimento, se não houver uma força para mudar esse estado ou esse movimento. E porque pode ser um movimento ou mesmo repouso. Por exemplo, uma pedra em repouso. Como vai se mover se não houver nem sequer um vento ou nada? Então também está obedecendo a lei da inércia. Mas quando você dar uma chapinha nessa pedra, ela vai girar. Porque houve uma força que fez com que mudasse o seu estado, que era de repouso. Tá vendo? Então, outro exemplo muito conhecido, né? Que muitos professores mostram, é quando você está num carro a uma velocidade muito alta e o carro para de repente. A tendência é de você ir para frente, porque o teu corpo ainda está naquele estado de movimento. Tá vendo? Então, vamos falar de massa. Massa, como eu já falei antes, quando eu falo das unidades da matéria, eu falei de massa para você entender melhor o que é matéria, né? Então, vou repetir mais falar aqui de massa, nas propriedades gerais da matéria. Propriedade de característica que a matéria apresenta. Eu já falei lá o que são, o que é matéria. Aqui eu estou falando das características da matéria. A matéria precisa ter essas características para ser chamada de matéria. A matéria possui essas características por natureza. Tá vendo? Já falei a primeira que é inércia, agora vou falar de massa. A matéria possui como característica a massa. Tá vendo, né? Eu já falei lá que a matéria ocupa espaço e tem massa.
E também aprendeste agora que a matéria possui uma lei chamada inércia. Então, vou repetir falar agora do que é massa, ou dessa propriedade da matéria. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Sua unidade no sistema internacional é o quilograma, que equivale a 1000 gramas. Com a massa é possível calcular o peso, porque o peso é calculado simplesmente multiplicando a massa vezes a gravidade. Está vendo? Então, vamos para a segunda coisa que você precisa saber. Na segunda e terceira propriedade, que é o volume. Volume é a quantidade de espaço ocupada por um corpo. Litro é um exemplo do volume. Litro é uma unidade que quantifica a quantidade de volume que os líquidos ocupam. Não sei se percebeu. Volume é a quantidade de espaço que os corpos ocupam ou gastam no espaço. Tá vendo? Por exemplo, uma pedra possui um volume. Os líquidos, a água, o chá que você toma tem um volume. E você mesmo, sendo um ser humano, possuindo esse teu corpo, você tem um volume. Tá vendo? Então, a próxima coisa que eu vou falar como propriedade da matéria, propriedade geral, é extensão. Você precisa saber também disso. Então, extensão é uma propriedade geral da matéria, que simplesmente indica que toda a matéria ocupa espaço. Tá vendo? Ou por outra, a matéria possui como característica extensão, ter uma extensão métrica. Se você encontrar uma pedra, que é matéria, você vai ser capaz de calcular com uma régua de 5 centímetros. Você vai ter a possibilidade de calcular o espaço que ele está a ocupar. Então, essa propriedade da matéria chama-se extensão. Impenetrabilidade é outra propriedade geral da matéria, que significa que a matéria não pode ocupar o mesmo espaço com outra. Ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Você já ouviu muito isso sendo dito, né? Então eu vou explicar também aqui. Impenetrabilidade é simplesmente dizer que a matéria não é capaz de ocupar o mesmo espaço com outra matéria, ou por outra. Cada partícula, cada corpo possui um único espaço próprio. Tá vendo? Se você pegar uma garrafa, né? Começar a encher água, né? Encher de água, vai chegar um certo limite que vai começar a transbordar. Isso porque isso indica que a matéria não ocupa o mesmo espaço. Tá vendo? Então é uma característica da matéria, uma propriedade, uma coisa própria que a matéria possui, como natureza. A próxima coisa é a compressibilidade. Consiste na capacidade de um corpo ou substância reduzir seu volume quando se encontra submetido a certa pressão. Por exemplo, água. A água, quando está no estado gasoso, quando está em forma de vapor, ele ocupa mais espaço. E quando começa a condensar ou entrar no estado líquido, começa a ocupar menos espaço. Também essa propriedade chama-se compressibilidade. Ou mesmo uma bola de futebol. Quando você pressiona ela, pisa com o seu pé, você vai notar que vai deformar-se, vai mudar de forma. Isso também é compressibilidade. Ou um elástico, né? Ou borracha. Quando você realizar uma certa pressão sobre esse tipo de corpo, vai diminuir de volume. Então, isso chama-se compressibilidade. Você está notando que cada vez mais que estamos a falar de outras propriedades, está sendo necessário falar de outras propriedades, noutras propriedades. Está vendo? Por exemplo, agora falei do volume. Está vendo? Então, por isso que eu disse que são conhecimentos que você precisa ter para sempre ir mais avante. Impossível perceber a química sem esses conceitos. Então, a próxima coisa é elasticidade. Elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retomar seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão.
ou aumento de volume. Tá vendo? Por exemplo, um elástico, quando você puxa, ele vai voltar ao seu estado normal. Então, essa propriedade ou característica chama-se elasticidade. Na compressibilidade também se verifica a elasticidade. Tá vendo? Isso quer dizer que dentro dessa propriedade chamada compressibilidade, que a propriedade dos corpos poderem diminuir em seu volume ou mudarem de forma, né, como uma bola, existe a elasticidade. Quer dizer que não é possível existir a compressibilidade sem elasticidade. Tem propriedades que dependem da outra, mas tem outras propriedades que não dependem de outras. Tá vendo? Então, divisibilidade é a propriedade que a matéria tem de se reduzir em partículas. Você pode pegar uma pedra e rachar. Aí você já está a comprovar essa propriedade ou característica, que é divisibilidade. Tá vendo? Qualquer coisa você pode dividir, né? Então, até a própria diamante pode se dividir. Só que a força necessária, nós não temos a capacidade de poder criar, né? Então, é a propriedade que a matéria tem de se dividir. Agora, a próxima propriedade é indestrutibilidade. É a propriedade que faz sempre lembrar que a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Tá vendo? Isso na física seria fusão nuclear e fissão nuclear. É como se formam os diferentes elementos é através desses três processos. Então, quando estamos na química, é através de reações químicas é que se formam diferentes substâncias. E também para você saber mais acerca disso, tem um vídeo aí que eu fiz falando disso, a lei de Proust e lei de Lavoisier, lei da conservação de massa e a lei das proporções fixas. Tá vendo? E que falam disso, que a matéria não pode ser criada nem destruída, mas se transformam em outras. Então, isso foi um experimento que Lavoisier fez. Então, para você saber mais acerca disso, procura aí esse vídeo e assista. Outra propriedade é descontinuidade. Descontinuidade significa que existe falta de constância, ou seja, a mesma matéria ou substância pode estar no estado líquido e no outro ambiente estar no estado gasoso, devido à distância ou espaço entre as moléculas. Tá vendo? Isso quer dizer que o quê? Para, por exemplo, existir vapor de água e existir água simplesmente no estado líquido, é porque as moléculas de água no estado líquido estão mais próximas. Tá vendo? Então, por isso é mais fácil apalpar e movimentar a água no estado líquido, porque estão unidas as moléculas. Enquanto que com a água, quando está no estado gasoso, as moléculas estão mais separadas. Então, essa propriedade chama-se descontinuidade. Então, são essas 10 propriedades que são as propriedades gerais. Gerais quer dizer que você pode encontrar geralmente na matéria. Essas propriedades nem sempre se encontram em toda a matéria, mas são propriedades gerais. Então, para você entender melhor qual é essa diferença entre propriedades gerais e específicas, então vou falar de propriedades específicas. Portanto, continue aí assistindo o vídeo. Se não deixou teu like, deixa teu like. Se não se inscreveu, se inscreva e ative o sino de notificações. Agora vou falar das propriedades específicas. O que são propriedades específicas? Diferentemente das propriedades gerais que eu acabei de falar agora, as propriedades específicas são características que se verificam só em uma matéria. Você pode verificar essa propriedade, uma propriedade, ou as propriedades específicas, é só uma matéria ou é só uma substância. Tá vendo? Você pode encontrar uma propriedade só em água e não encontrar essa propriedade em uma pedra. Mas mas é impossível você encontrar uma, uma, uma matéria ou uma substância ou um elemento que não tem tamanho, que não tem extensão. Está vendo?
Então, as propriedades gerais se encontram em toda a matéria, mas as propriedades específicas se encontram de elemento para elemento, são específicas. São utilizadas geralmente para especificar um elemento. Tá vendo? Se, por exemplo, o teu professor te dá um trabalho, né, para falar de um elemento, você vai necessariamente falar das propriedades desse elemento, que são, na verdade, propriedades específicas. Então, quais são essas propriedades específicas? É a temperatura, por exemplo. Tá vendo? Falar, por exemplo, um elemento que chega a temperatura X. Tá vendo, né? Então, essas são propriedades específicas. Então, existem várias propriedades específicas. Como eu já disse antes, são mais de 30. Então, aqui você deve mais considerar são ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Então, o que é densidade? O que é essa propriedade específica, né? Por exemplo, melhor, né? Densidade é a diferença entre substâncias e corpos, que se refere à quantidade de massa que uma substância ou corpo ocupa. Tá vendo? Em um mesmo espaço. Por exemplo, já falei antes o que é massa, você já deve ter percebido o que é massa, eu já falei antes. Água ocupando um recipiente de 20 litros e óleo ocupando também um recipiente de 20 litros. Como você pode ver, ambos estão a ocupar o mesmo volume, tá vendo? Mas você vai verificar que a água vai pesar mais em relação ao óleo. Isso porque a água, ao ocupar 20 litros, tem mais massa, ocupando esses 20 litros em relação ao óleo. O óleo ocupando esses 20 litros possui menos massa. Então, essa propriedade específica chama-se densidade. Está vendo? Então, isso que eu disse antes, as propriedades específicas se verificam de elemento ou de substância para substância. Varia, diferentemente das propriedades gerais. São simplesmente gerais. Está vendo? Então, ponto de fusão designa a temperatura no qual uma substância passa do estado sólido ao líquido. Tá vendo? Com certeza você já viu uma pedra de gelo a descongelar. Então, aí você está a verificar o ponto de fusão da água. Tá vendo, né? E já deve ter verificado a água evaporar. Tá vendo? Está a verificar o ponto de ebulição da água. Tá vendo? Então, tem temperatura específica para cada ponto de fusão ou de ebulição. Isso depende da substância. Tá vendo, né? As substâncias não têm mesmos pontos de fusão e mesmo ponto de ebulição. Por exemplo, água. Água evapora a uma temperatura de 100 graus centígrados. Mas se você encontrar, por exemplo, o ferro começa a entrar no estado líquido, porque o ferro está no estado sólido, né? Começa a derreter, né? Quando está a uma temperatura muito acima de 100 graus centígrados, por volta de 500 e tal. Então, esse ponto de fusão e ponto de ebulição são também propriedades ou características específicas que variam de elemento para elemento. Tá vendo? Então, eu te aconselho você estudar mais acerca dessas propriedades, procurar mais conhecer essas propriedades. Seria impossível eu falar de todas elas aqui. Então, é melhor você estudar mais delas. Também vou pôr na descrição um PDF com esses conceitos todos. Com todas as propriedades específicas, para você estudar mais ainda e entrar melhor no mundo da química. Então, com esses conceitos que eu dei hoje, as propriedades da matéria e inclusive as unidades da matéria, se você esteve apto e percebeu exatamente o que eu disse, você está pronto para começar a entender a química. Portanto, não deixe de deixar o like aí, porque é muito importante. Deixa teu like, se inscreva, aproveite esse momento, não deixe para amanhã, porque ainda vem mais vídeos. Ajude o canal para crescer mais ainda e estar mais evoluído com conteúdos mais produtivos
e mais bonitos, né? E saudáveis como esses aqui, que vão te ajudar muito. Who else but Nicki Minaj?